Você já reparou como certas pessoas conseguem despertar em você uma irritação quase instantânea, mesmo sem terem feito nada grave? Às vezes, é um jeito de falar, uma expressão, uma atitude, e de repente, você sente o sangue ferver ou o peito apertar. Parece irracional. Parece que o problema está nelas. Mas e se eu te disser que, na verdade, o que te incomoda tanto, não tem nada a ver com elas? O ser humano é mestre em apontar o dedo para fora para não ter que encarar o que está dentro. É mais fácil acusar alguém de ser arrogante do que admitir a nossa própria dificuldade de se impor. É mais confortável criticar quem aparece demais do que assumir que existe, sim, dentro de nós, um desejo silencioso de ser visto e admirado. É mais seguro dizer que o outro é frio e distante do que reconhecer que nós também nos fechamos quando sentimos medo. O que poucas pessoas entendem é que todo mundo, sem exceção, é um espelho ambulante. E cada vez que alguém te incomoda, essa pessoa está te mostrando, de forma brutal e sem anestesia, um pedaço seu que você esconde até de si mesmo. É como se o mundo inteiro fosse um reflexo gigante, revelando suas sombras, seus medos, suas partes reprimidas. E, quanto mais você foge de se olhar, mais o universo te coloca frente a frente com esses espelhos humanos, até que não haja mais como escapar. A primeira reação da maioria das pessoas quando alguém nos incomoda é simples: ele é o problema. É instintivo, automático. Mas essa é a armadilha perfeita do ego, porque enquanto você acredita que o defeito é do outro, você se isenta de qualquer responsabilidade. É confortável, mas é também o caminho mais rápido para viver preso no mesmo ciclo de relações frustrantes. A verdade é que, na maioria das vezes, aquilo que mais te tira do sério é exatamente aquilo que você carrega, mas tenta negar. É como se a vida tivesse um jeito irônico de colocar na sua frente uma versão explícita do que você não suporta reconhecer em si. E o impacto disso é profundo. O seu incômodo não está te dizendo afaste-se dessa pessoa, ele está gritando olhe para dentro agora. Perceba que esse processo não acontece na superfície, ele é silencioso e muitas vezes inconsciente. É por isso que você pode passar anos culpando colegas, amigos, parceiros, sem perceber que o verdadeiro conflito nunca foi com eles, mas com partes suas que você rejeitou, escondeu ou condenou. Cada vez que você aponta um defeito, talvez esteja apenas tentando empurrar para longe um pedaço seu que insiste em pedir para ser visto. Dentro de você existe um território que você evita visitar. Ele é feito de impulsos, desejos, fraquezas, pensamentos que você prefere acreditar que não tem. A psicologia chama isso de sombra, e ela não é maligna por natureza. O que a torna perigosa é justamente o fato de você ignorá-la. Porque tudo que você não assume em si, acaba encontrando um jeito de se manifestar, geralmente na forma de outra pessoa. Essa sombra guarda o que você acha feio demais para mostrar: inveja, orgulho, ciúmes, ambição desmedida, vontade de controlar, medo de fracassar, desejo de ser admirado. Quando alguém expressa essas coisas na sua frente, você sente repulsa, raiva, ou até um desprezo quase automático. Mas, na verdade, não é sobre o outro, é a sua sombra batendo a porta, pedindo para ser reconhecida. E aqui está o ponto mais desconfortável. Quanto mais você rejeita a sua sombra, mais o mundo vai jogar no seu caminho pessoas e situações que a reflitam de volta para você. É como se o universo dissesse: se você não quer olhar para isso dentro de si, eu vou te mostrar lá fora, até que você não tenha mais como fugir. A vida não se cansa de repetir o mesmo espelho até que você aceite a imagem que vê. E quando você finalmente aceita, o incômodo perde a força, porque aquilo deixa de ser um inimigo externo e passa a ser parte do que você é capaz de lidar. O ego é o grande roteirista invisível da sua vida. Ele escreve as cenas, escolhe o enquadramento e te entrega apenas a versão da história que mantém você como protagonista intocado. Ele não quer que você se veja como parte do problema, porque admitir isso significaria abrir mão do controle. Então, ele cria uma narrativa perfeita. O outro é arrogante, o outro é falso, o outro é frio, e você, claro, é apenas a vítima inocente dessa trama. Mas o ego não é só um contador de histórias, ele é também um mestre em distorcer o espelho. Ele aumenta o defeito do outro até que pareça insuportável, ao mesmo tempo que esconde que você carrega o mesmo traço, só que de um jeito mais sutil. E é aí que mora a armadilha. Enquanto você acreditar nessa versão editada, vai continuar atraindo as mesmas situações, as mesmas pessoas, os mesmos conflitos, como se estivesse preso num looping psicológico.
A manipulação é tão refinada que, muitas vezes, você até se sente moralmente correto em se afastar ou criticar o outro, sem perceber que está apenas fugindo de encarar um reflexo. É por isso que relações difíceis são tão valiosas. Elas rasgam o roteiro do ego e te obrigam a ver a cena sem cortes, sem filtros, sem desculpas. E, nesse momento, a pergunta muda de por que essa pessoa é assim, para por que isso me afeta tanto. Essa mudança de pergunta é o que começa a quebrar o feitiço do ego sobre você. Você já percebeu que, por mais que mude de cidade, de trabalho ou até de relacionamento, certos tipos de pessoas continuam aparecendo na sua vida? É como se o universo tivesse um estoque infinito de personagens diferentes, mas que carregam exatamente o mesmo papel. Aquele colega que te desrespeita, aquele amigo que te decepciona, aquele parceiro que te abandona emocionalmente. O rosto muda, o nome muda, mas a sensação é a mesma. Isso acontece porque a vida não está tentando te punir, ela está tentando te ensinar. Cada pessoa que surge e te desperta um incômodo profundo é um espelho colocado à sua frente para revelar algo que você ainda não entendeu sobre si mesmo. E enquanto essa lição não é aprendida, o roteiro se repete. É como um teste que você precisa passar para avançar de fase. Não adianta trocar o cenário, se a prova é interna. O detalhe mais cruel é que esses ciclos não são apenas coincidências, eles são atraídos pela sua energia não resolvida. Tudo que você resiste em reconhecer, você mantém vivo. E tudo que você mantém vivo, encontra um jeito de se manifestar na sua realidade. O dia em que você quebra o ciclo é o dia em que, diante do espelho, você finalmente para de lutar contra a imagem e começa a entendê-la. Nesse momento, a vida não precisa mais te mandar o mesmo tipo de pessoa, porque a lição já foi incorporada. Existe um momento na jornada de quem se conhece profundamente em que o incômodo deixa de ser apenas dor e passa a ser informação. É quando você para de reagir automaticamente e começa a perguntar: o que essa situação está tentando me mostrar sobre mim? Nesse instante, a pessoa que antes te irritava se transforma, mesmo sem saber, num mestre disfarçado. Ela te mostra seus pontos cegos, expõe suas feridas abertas e entrega pistas valiosas sobre onde você ainda precisa trabalhar. O segredo é trocar a lente da reação pela lente da observação. Em vez de responder no impulso, você começa a analisar: por que isso me atingiu tanto? De onde vem essa emoção? Qual parte de mim está sendo revelada agora? Essas perguntas são como chaves que destrancam camadas da sua sombra. E quanto mais você acessa essas respostas, menos poder o outro tem sobre o seu estado emocional. Com o tempo, você percebe que até as relações mais dolorosas tiveram um propósito, não para te ferir, mas para te mostrar as partes que você não teria coragem de ver sozinho. E, nesse ponto, a mágica acontece. Você deixa de viver na defensiva e começa a usar cada espelho como um mapa para sua própria evolução. Quando algo ou alguém te incomoda profundamente, a reação mais comum é cortar o contato, evitar, se afastar. E sim, existem casos em que o afastamento é necessário e saudável. Mas, muitas vezes, esse impulso é apenas uma fuga disfarçada. É como pegar um espelho que mostra algo que você não gosta e jogá-lo no chão para não ter que encarar o reflexo. O problema é que, ao quebrar o espelho, você não destrói a imagem. Você só a esconde, e ela vai aparecer de novo, em outro rosto, outra situação, outra relação. Essa tentativa de escapar cria uma ilusão de alívio temporário. Você se sente livre por um tempo, mas, inevitavelmente, o mesmo tipo de pessoa ou de conflito reaparece. É como mudar de cidade para fugir da própria sombra. Ela simplesmente te acompanha. E cada vez que você evita o confronto interno, mais difícil se torna reconhecer o padrão, porque o ego vai criando justificativas cada vez mais elaboradas para manter você acreditando que o problema está sempre no outro. Encarar o espelho dói. Mas é justamente essa dor que quebra o ciclo. Fugir dele é como apagar o alarme e voltar a dormir, sabendo que mais cedo ou mais tarde alguém vai te sacudir de novo. A verdade é que o desconforto não some porque você virou o rosto. Ele só muda de forma até conseguir chamar sua atenção outra vez. E, quanto mais você adia esse encontro, mais intenso ele se torna. Nem todo espelho aparece para te mostrar algo que você rejeita. Alguns surgem para revelar capacidades que você nunca ousou assumir. É aquela pessoa que desperta em você uma coragem inesperada, um talento adormecido, uma ousadia que você sempre imaginou não ter. Só que, muitas vezes,
Você confunde essa energia com intimidação ou desconforto, porque não está acostumado a lidar com o próprio potencial. Esse tipo de espelho é ainda mais intrigante porque ele ativa tanto o fascínio quanto o medo. Você admira a pessoa, mas, ao mesmo tempo, sente que ela te expõe de uma maneira que ninguém mais consegue. E a verdade é que ela não está te mostrando algo novo, ela está apenas refletindo o que já existe dentro de você, mas que foi escondido sob camadas de insegurança, condicionamento e autolimitação. Perceber isso muda tudo. Você deixa de ver o outro como um ser inalcançável e passa a entender que aquela força, aquela presença, aquela autenticidade também são possíveis para você. É como se, ao invés de apenas enxergar a sua sombra, você começasse a ver a luz que ela estava protegendo. E, quando essa consciência desperta, o jogo vira. Você para de buscar no outro aquilo que quer ser e começa a se tornar o reflexo daquilo que sempre foi. No fim, cada pessoa que cruza o seu caminho é mais do que um personagem na sua história. É um reflexo. Alguns mostram feridas antigas, outros exibem forças que você não sabia ter. Mas todos, sem exceção, carregam uma parte do seu próprio rosto. E quanto mais você tenta fugir dessa imagem, mais ela se repete, mais ela insiste, mais ela bate na sua porta até que você abra e aceite olhar. O verdadeiro poder não está em controlar quem entra ou sai da sua vida, mas em decifrar o que cada encontro está tentando te dizer sobre você. Porque quando você aprende a ler os espelhos, as relações deixam de ser guerras para se tornarem mapas. O incômodo deixa de ser um ataque e passa a ser um aviso. E o outro deixa de ser inimigo para se tornar mestre. Então, da próxima vez que alguém te irritar, te provocar ou te encantar de um jeito inexplicável, não se apresse em apontar o dedo. Respire, olhe fundo e pergunte: o que em mim está sendo revelado agora? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é também a chave que destranca a sua liberdade. Porque quando você se vê por inteiro, sombra e luz, nenhum espelho lá fora tem mais poder de te controlar. Você deixa de ser refém da imagem e começa a ser o autor da sua própria história.